A permanência da isenção tributária para igrejas e templos religiosos vem sendo discutida pelo Congresso Nacional. Somente neste ano, 2 PECs, propostas de emenda à Constituição, foram apresentadas e estão em análise. Uma delas, apoiada pela ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, defende que, para garantir a laicidade do Estado, não deve haver privilégios a qualquer religião. A outra proposta, favorável à isenção, é do senador Marcelo Crivella e defende que igrejas e templos, mesmo que instalados em imóveis alugados, sejam poupados do pagamento de IPTU. Para ele, isso significa garantir a liberdade religiosa. Essas PECs aparecem depois de uma medida provisória, aprovada e sancionada em 2015, que concedeu às igrejas anistia de multas aplicadas pela Receita Federal. E você, o que pensa sobre o assunto? A tributação de igrejas e templos religiosos é o que vamos discutir hoje no programa Câmara em Pauta. E hoje, para conversar sobre a imunidade tributária de templos religiosos, nós recebemos o diretor jurídico da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, doutor Piraci Oliveira. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, doutor. Olá, prazer é todo meu. É sempre uma grande satisfação estar presente num debate público como esse, numa Câmara tão democrática quanto essa de Guarulhos, especialmente para trazer aqui um ponto de vista divergente do que é a maioria. Então, é um grande prazer estar aqui. Tá certo. Também recebemos o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, Dr. Jader Freire de Macedo Júnior. Também é um prazer recebê-lo. Olá, é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de tratar de um tema tão polêmico quanto esse. Além disso, a imunidade tributária dos templos religiosos. Também recebemos o pastor, vice-presidente do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos daqui de Guarulhos, pastor Levi Capelari. Também é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, olá, que esse momento seja de acréscimo para todos nós, debate respeitoso, amigável e de alto nível. É a nossa expectativa aqui, com muita alegria. É isso que esperamos. Bom, para começar esse debate, em 2015, o portal E-Cidadania, que é do Senado Federal, ele recebeu uma sugestão de proposta de emenda à Constituição a fim de acabar com a imunidade tributária de templos religiosos. Essa proposta acabou sendo apoiada pela ATEA, que conseguiu o número de 20 mil assinaturas para que a proposta fosse levada adiante. Primeiro, eu queria começar pelo doutor Piraci, com a justificativa do porquê a ATEA aprovou essa proposta de emenda à Constituição. Bom, a emenda foi levada a cabo pela ATEA, depois teve a junção de outras entidades e já se mostrou bastante popular. O que se acredita é que esse benefício fiscal, a imunidade e também isenções, podemos também estender para esse outro debate, ele não se justifica com base no momento atual vivido, século XXI, pelo Estado que se declara laico como o Estado brasileiro. Então, a renúncia fiscal que se faz em favor de templos e igrejas, que se estima, é sempre uma estimativa, alguma coisa perto de 15 bilhões de reais. Para você ter uma ideia disso, a CPMF arrecadaria 40. Então, é uma meia CPMF ao ano. Não se justifica para um determinado segmento como o religioso. Para não alongar demais o debate, nós não temos esse privilégio, por exemplo, para questões de educacionais, não temos isso para hospitais, não temos isso para empresas de segurança e sequer para alimentos, né? Então, se uma empresa que produz, que circula, que vende alimentos ou que destina-se à educação infantil, primeiro e segundo grau, não tem o benefício do não pagamento de tributos, o que é que justificaria que uma igreja não tivesse e como é que tivesse? Então, isso é algo que nesse momento se coloca bastante oposto ao que se entende como uma sociedade irregular, uma sociedade razoável, plural. O ateísmo cresce no Brasil, os números são crescentes disso. Se estima que metade da juventude, da chamada geração Y, entre 14 e 18 anos, não profetiza nenhuma religião. Então, cada vez que esse debate vem à tona, se conclui que isso se coloca de maneira fora da curva. Então, entende-se que esse benefício tributário destinado às igrejas deva ser cada vez mais reduzido e a proposta de emenda à Constituição vem nesse contexto. Para terminar, nós temos hoje o desvio de função da imunidade leva hoje para 2 situações muito claras. Primeira, são 5 ou 6 pastores na Forbes,
Nós temos hoje pastores multimilionários, um deles que tem um patrimônio pessoal estimado em $1 bilhão. E nós temos aí a extensão de Lava Jato já chegando às igrejas, porque dada a facilidade com que a movimentação financeira é circulada nessas entidades, acaba se gerando uma grande dificuldade de controle. Então, em razão disso e outras tantas motivações, é que o grupo de ateus agnósticos é contrário a esse privilégio que se coloca injustificável. Tá certo. Doutor Jader, eu queria a opinião da OAB com relação à imunidade tributária, mas eu também queria que o senhor pudesse explicar para a gente como que funciona hoje, que é uma imunidade prevista na Constituição, o que se paga e o que as igrejas não pagam hoje. Então, nós vamos começar pelo contrário. Então, vamos primeiro tratar do que é que nós estamos conversando, para depois colocar a opinião, não sei se tenho o tamanho para dizer sobre a opinião da OAB, mas tenho como falar sobre a opinião da comissão que eu presido. Primeiro, o artigo 150, no inciso 6, letra B, proíbe que o Estado legisle, ou seja, crie leis tributárias sobre templos de qualquer culto. Este é o texto legal. Eu vou até ler para ficar até mais fácil. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, item 6, instituir impostos sobre, letra B, templos de qualquer culto. O que isso significa? O parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal diz que a vedação da criação, ou seja, a proibição de se criar normas tributárias sobre templos de qualquer culto, está relacionado exclusivamente ao patrimônio, renda e serviços das entidades religiosas. E aqui eu acho que eu já começo a responder um pouco da primeira pergunta que você fez e uma posição um pouco diferente do meu colega que acabou de se expor. No momento em que, há alguns anos atrás, em 1948, na Constituição de 1948, foi criada a imunidade, era pelo entendimento de que as entidades religiosas, todas elas, prestam um tipo de serviço público à sociedade. E como elas não têm renda própria e vivem de doações, de aportes dos seus seguidores, ela deveria estar isenta do pagamento dos impostos para que ela pudesse constituir uma forma mais equacionada de suas finanças para a sua sobrevivência. É óbvio que quando a gente trata dessa questão da imunidade, a gente não pode tratar da qualificação dos entes religiosos que podem vir a criar qualquer tipo de distorção desta imunidade ou desta renúncia fiscal, como pode ser chamado também. O ato ilícito independe desta questão. Se algum pastor desvia, se algum padre desvia, se algum sacerdote de matriz africana desvia, se algum monge budista desvia o objetivo do templo para a constituição de uma renda ou própria ou milionária, esta é uma outra questão. Aí nós estamos tratando do desvio de finalidade, que não é o que constituiu, ou o que o constituinte, na verdade, o que o nosso constituinte fez ao criar essa imunidade dentro da Constituição. Ela abrange IPTU, ela abrange, bom, para começar, ela abrange imposto de renda. Como ela não tem receita, ela não paga imposto de renda. Mas ela abrange o IPTU do templo e eu não posso dizer moradias, mas dos aparatos que são utilizados para a manutenção da igreja, ou do templo, ou da tenda de Umbanda, ou do terreiro de Candomblé, ou das sinagogas, não importa qual tipo de templo, ela abrange todos, IPTU,
o IPVA dos automóveis também. Veja, tudo que for patrimônio deverá estar isento. Com relação a produtos, que muitas igrejas vendem produtos. Veja, aí nós estamos tratando de uma outra discussão. Existem, há pouco tempo, hoje fiz uma brincadeira, existem 3 atores nesta peça. A igreja, que como contribuinte quer manter a maior quantidade de receita dentro dos seus cofres. O Estado, com o mesmo objetivo, aumentar a sua receita. E aquele que vai mediar essas duas partes. O advogado, os assessores das secretarias de Fazenda, os assessores da prefeitura. São 3 atores que vão participar disso e como cada um deles entende. Quando você fala de ICMS, e aí é uma opinião pessoal, o ICMS não é pago pelo contribuinte, não é você quem paga o ICMS, por exemplo, no momento em que você compra 1 quilo de comida qualquer. Quem pagou isso foi quem lhe vendeu esse ICMS. Você apenas o reembolsa desse valor pago. Então, você não é o objeto final, ainda que você seja o responsável final por este pagamento. Você não é o responsável pelo recolhimento. Então, a questão da venda de produtos dentro dos templos de qualquer culto e os impostos indiretos, eu pessoalmente entendo que não estão alcançados, mas esta é uma opinião minha. Conheço tributaristas que pensam ao contrário. E com relação, uma coisa simples, por exemplo, para a gente poder entender. Quando uma igreja coloca um dinheiro numa caderneta de poupança, sobre aquele valor tem o IOF quando ela vai sacar, não é isso? Esse IOF, ele está incidindo sobre o patrimônio do templo, portanto ele não é devido, na minha opinião. Mas hoje em dia paga-se ou não? O banco vai recolher, compete. Como advogado eu não posso orientar a judicialização das questões, e sim a busca da solução administrativa ou amigável de todos esses conflitos. Mas a maioria deles acaba dentro dos tribunais. Pastor Levi, eu queria a sua opinião também e falar também de uma outra PEC que, na contraposição dessa PEC que está sendo apoiada pela ATE, também teve uma PEC que já passou no Senado, diversos senadores, foi encabeçada também pelo senador Marcelo Crivella, que é bispo da Igreja Universal. Mês de março foi aprovada. Sim, e essa pretende que o IPTU, que hoje é isento, mas seja isento também no caso de imóveis alugados. Eu queria a opinião do senhor com relação à imunidade de uma maneira geral e dessas duas PECs. Então, vale ressaltar aqui a confusão que se faz entre imunidade e isenção. A imunidade foi concedida, é constitucional, é antiga, mas o que se observa é que os municípios interpretam de maneira diferenciada e concedem a isenção. A isenção é revogável, a imunidade não. Não pode haver interferência mais do Estado nessa questão, não há possibilidade de se revogar isso. Então, essa questão do Senado, que passou agora em março, foi aprovada, concedendo também a imunidade ou isenção aos templos alugados, foi um alargamento daquilo que eu não considero um benefício, mas um reconhecimento. Porque seja um crente, seja um ateu, um agnóstico ou o que for, há de reconhecer o papel social da igreja na sociedade. A promoção do bem-estar que as igrejas sérias promovem na sociedade. Quem conhece um pouquinho da história sabe, por exemplo, que o presbiterianismo no Brasil teve uma influência na educação que é uma coisa surpreendente. Isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. Eu não sou presbiteriano, mas tiro o chapéu
para aquilo que eles fizeram, né? Que foram os primeiros evangélicos que chegaram na nossa nação. Então, houve um avanço muito grande. Em Guarulhos, na gestão do prefeito Eloy Pietá, em 2003, essa lei foi aprovada, sancionada na nossa cidade. Mas agora eu vou trazer a questão mais para aquilo que eu vivenciei como pastor de uma denominação. Muitas pessoas pensam assim, existe a imunidade, existe a isenção. Todas as igrejas estão desfrutando disso. A minoria das igrejas estão desfrutando. Primeiro que até março desse ano, a imunidade era dada só para templos próprios. E são pouquíssimas igrejas e denominações que têm templo próprio. Assim como eu acredito que outras religiões também, a grande maioria não tem. Então são prédios alugados. Essa questão, muitas vezes, a gente pensar assim, alguns pastores foram mencionados pela Forbes e são multimilionários, não sei o quê. Por trás disso tem muita mentira também. Tem verdade, mas tem muita mentira também. E a gente acaba jogando tudo no mesmo saco, como se fosse farinha do mesmo saco, e não é. Porque eu posso afirmar categoricamente aqui que a grande maioria dos pastores evangélicos no Brasil e no mundo precisam trabalhar secularmente para manter as suas famílias. A faixa de pastores que hoje servem de maneira integral no nosso país é mínima, é reduzida. Pode fazer essa pesquisa que você vai dar conta. Eu tenho o meu caso, não legislando em causa própria, mas eu vim depender integralmente de um ministério, a convite desse ministério, há poucos anos. Trabalhei quase 30 anos secularmente e pastoreando a igreja paralelamente, cuidando da minha família, ralando e à noite indo cuidar de um rebanho apacentando. Poucas pessoas conhecem de fato o papel, o trabalho de um pastor e de uma igreja na sociedade, recuperando dependentes químicos, tirando pessoas de situação de prostituição, levando alimento para os mendigos de rua, distribuindo sopão nas praças nas madrugadas, mantendo clínicas de recuperação de viciado. A grande maioria das clínicas hoje, chamados os desafios jovens, são de cunho evangélico. Então esse papel social é fantástico. Agora, eu discordaria se esse benefício, que eu não considero um benefício, mas um reconhecimento, como eu já disse, fosse exclusivo de evangélicos ou fosse exclusivo de católicos. Mas como ele é abrangente e não somente no segmento religioso, mas é concedido a instituições educacionais, é concedido a partidos políticos. Para quê? Para garantir o direito à democracia. No caso da religião, para garantir a liberdade da consciência e a profissão da fé. Então, por isso foi concedido a imunidade. Então, eu penso que houve um avanço muito grande nessa questão de dar-se a isenção também aos templos alugados, aos salões alugados, porque aí alcança aquelas denominações menores, pequenas, às vezes dentro das favelas, onde o pastor lá tem salário. Não se fala desse pastor, né? Ele não vai aparecer nunca na Forbes, e não vai aparecer nunca na Folha Metropolitana, ele não vai aparecer em lugar nenhum. É um cidadão comum que dá a vida para a pregação do Evangelho, para tirar pessoas da marginalidade, para comunicar o amor de Deus à sociedade. Agora, Renata, só para concluir, tem a lei. Para você desfrutar desse benefício da isenção ou da imunidade, é um parto doloroso. E aí é uma outra história que, se eu voltar numa próxima fala, eu vou contar. Doutor Pietá, você quer fazer uma parte? Só vou pedir para esperar um minutinho, que a gente vai fazer um intervalo, que a gente já estourou o nosso tempo, mas aí na volta eu dou a palavra para o doutor Piraci, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com mais Câmara em Pauta, hoje falando sobre a imunidade tributária dos templos religiosos. A gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o
presidente, todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo a imunidade tributária de templos religiosos. E para isso recebemos o diretor jurídico da ATEA, o Dr. Piraci Oliveira. Também recebemos o Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. E também o pastor Levi Capelari, que é vice-presidente do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos daqui de Guarulhos. Doutor Piraci, queria comentar a resposta do pastor, mas eu também queria que o senhor respondesse uma pergunta com relação a essa PEC da ATEA. Hoje ela está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Queria saber a expectativa da ATEA, porque a gente viu que é um assunto bastante polêmico, que não tem tanto apoio assim no Congresso, e agora a relatoria do projeto está inclusive com o senador Marcelo Crivella, que é autor da outra PEC que vai no sentido contrário. Eu queria saber a expectativa também com relação à tramitação da proposta. A expectativa objetiva, ela é relativamente baixa, até por todo esse trâmite que você acaba de colocar. Nós estamos sendo... a redação está sendo conduzida por alguém que tem interesse claramente contrário ao que consta na PEC. Então, objetivamente, ela é baixa a expectativa. Agora, o debate que ela produz é intenso. E isso está sendo muito rico nas mídias sociais. A juventude está entrando nesse novo debate para perceber que nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Então, a expectativa dessa PEC é baixa, mas o debate dela é incrivelmente produtivo. O contraponto que eu queria fazer só, Renato, se você me permitir, em relação aos meus colegas aqui, de maneira muito respeitosa, são alguns complementos, esclarecimentos. Então, a primeira coisa é a seguinte: a imunidade que traz a Constituição, ela é relativa a patrimônio, renda e serviço. Então, quando você perguntou se uma igreja, igreja no sentido mais amplo, né? Se uma igreja vende alguma coisa ou participa de qualquer outra operação que não seja da manutenção do culto, o entendimento tributário que fala alguém que milita na área tributária é que deveria haver a tributação, ponto. Então, ela é muito restritiva. Fôssemos falar aqui do IPTU, puxando o gancho que veio na conversa, porque o leque é muito longo, vamos tentar focar na questão do IPTU, e o colega pastor ali traz uma justificativa muito clara de que deveria haver a imunidade ou a isenção, e só discordo do senhor aqui, quando o senhor diz que a isenção pode ser desfeita e a imunidade não. Não, ambas podem ser feitas e desfeitas, o que importa é que uma está na Constituição e outra na lei ordinária, essa é a única diferença. Uma é muito mais forte a imunidade do que a isenção, mas ambas podem ser discutidas, inclusive a PEC que nós estamos patrocinando justamente busca o término da imunidade. Mas, enfim, a indagação que eu coloco aqui depois para a resposta deles é muito objetiva. Briga-se para que templos e igrejas não paguem IPTU, gozem de imunidade ou isenção de IPTU. E aí eu pergunto o seguinte: por que escolas, hospitais e supermercados também não têm esse mesmo benefício? O que leva um grupo de religiosos a buscar que as igrejas não tenham a oneração
o seu custo indireto de IPTU e, por exemplo, supermercados, porque no preço que nós pagamos na gôndola tem ali um grãozinho de IPTU do supermercado. Então, ninguém está se preocupando nesse momento com o custo da comida, ou com o custo de uma internação hospitalar, ou com o custo de uma educação. Estamos preocupados aqui em patrocinar o benefício fiscal de templos, de igrejas. Então, de novo, é algo que no século XXI é absolutamente fora de contexto. O colega aqui traz o histórico da imunidade na Constituição de 46 e eu gostaria, respeitosamente, de trazer a origem histórica dele, está no Império. Então, a associação Estado e Igreja começa no Brasil na primeira Constituição imperial, em que trazia lá no artigo 3º ou 4º que a Igreja Católica é a religião oficial do Estado e a ela, então, nada pode ser imposta. Então, começa lá quando a Igreja era umbilicalmente ligada ao Estado. Hoje, nós temos uma Constituição laica. Nós não podemos ter nenhum tipo de benefício fiscal. Então, busca-se um benefício, na minha concepção, horrendo, sem nenhuma justificativa, para um grupo que prega, que cria emprego, que gera pastores multimilionários, escândalos multimilionários, Operação Lava Jato chegando às igrejas, lavagem de dinheiro passando por igrejas, só para essa questão financeira, com um viés de busca de isenção. Para concluir essa questão e até trazer para você, já se disse, a frase não é minha, que o grande problema da humanidade começa quando a religião toma o monopólio da moralidade. Então, o pastor que coloca que não se pode olvidar o grande trabalho que os presbiterianos fizeram, que a Igreja Católica faz, sim, mas não é monopólio da Igreja fazer o bem. Muito ao contrário, não está nem no principal objetivo da igreja fazer o bem. Quem tem que fazer o bem são os cidadãos de bem, o Estado. Nós não podemos esperar que a igreja simplesmente tenha esse monopólio. Então, aí, quando a igreja toma o monopólio da moralidade, da segurança e do Estado, nós começamos a ver coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. O grande problema hoje que o mundo, extrapolando um pouco essa conversa, vive é a religião. Não é? Nós estamos vendo assassinatos em longa escalada, nós estamos vendo uma degradação da moralidade que tem a causa na religião. Sempre na história da humanidade que o Estado se juntou com a religião, acabou o mal. Não há nenhum Estado religioso que tenha qualquer tipo de benefício para o cidadão comum. Então, senhor pastor, colega aqui advogado, a religião não tem o monopólio da moralidade, nem do bem. Quem tem que fazer o bem são cidadãos de bem e não professam obrigatoriamente uma religião. Eu tenho centenas de exemplos aqui de ateus que fazem muito mais do que fizeram os presbiterianos. Há centenas de universidades mundo afora que não tem nenhuma ligação com religião e estão no topo das melhores faculdades, universidades do mundo. Portanto, não tem nenhum sentido isso. Juntar a religião com o Estado e com a política gera isso. Para completar, mais do que a imunidade de patrimônio, de renda e serviço, recentemente foi incluído um jabuti, que é um artigo sem nenhum contexto numa lei, pelo então deputado, presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, que é um colega neopentecostal, não sei qual é a igreja, porque ele salta de igreja para igreja, e ele então inseriu lá um artigo de maneira absolutamente leviana e pouco republicana, estabelecendo que os pastores teriam isenção tributária, isenção previdenciária nos seus rendimentos. E esse artigo foi colocado, sabe por quê, Renata? Porque já havia autuações nas 5 ou 6 maiores igrejas que se tem conhecimento, maiores, todas pentecostais, de pastores multimilionários que recebiam mais de R$200 mil por mês. E a Receita Federal já havia autuado em quase R$1 bilhão do INSS não recolhido sobre esses fiscais. O senhor deputado foi lá, enfiou um jabuti, passou goela abaixo na Câmara e a Receita Federal perdeu essas autuações. Então, Estado, religião, política não podem se juntar. Sempre que se juntaram, dá esse problema. E, por fim, o Estado não tem o monopólio, a igreja, a religião não tem o monopólio da moralidade. Doutor Jade, eu queria a opinião do senhor com relação a essa questão também do Estado laico, que é bastante discutida na sociedade, e com relação a esse jabuti, que foi na medida provisória, que foi aprovado, de fato, houve esse caso, foram 300 milhões, se eu não me engano, de autuações que acabaram perdoadas, porque se regularizou uma situação que alguns religiosos, alguns pastores recebem um salário mínimo e eles recebem as chamadas comissões, que estão à parte desse salário mínimo,
e aí eles não são obrigados a pagar o imposto de renda nela. E tinha algumas autuações da Receita Federal, e com a regularização dessa situação, acabou que eles não precisam mais pagar esse valor, esse que excede o salário mínimo, né? Essas comissões também são isentas. Agora, eu queria que o senhor comentasse essa questão dessa medida provisória que foi aprovada e que gerou alguma polêmica também. Bom, eu gostaria de começar dizendo que eu concordo e discordo do meu colega, doutor Piraci, apesar da dicotomia. Usando uma frase, se eu não conseguir falar corretamente, eu peço que o senhor me corrija, por gentileza, que os grandes conflitos do mundo foram feitos em função da religião. Eu vou discordar porque a utilização da busca de poder levanta-se qualquer bandeira. O bolchevista usou a bandeira marxista na busca de um determinado poder. Hoje, no dia de hoje, nós temos um conflito imenso na Turquia e que nasce exatamente da questão da laicidade do Estado turco e a busca do poder em nome de uma religião. Portanto, nós não estamos tratando da religião, nós estamos tratando de seres humanos que levantam bandeiras na busca de poder. São coisas completamente diferentes da religião em si e dos seres ou homens que estão nessas religiões e que buscam o poder através de seja ela qual for a bandeira que esteja se utilizando. Se vocês quiserem conversar durante o debate... Se tomarmos o exemplo da Turquia, doutor, só vai me desculpar, mas, por exemplo, na Turquia, cuja Constituição é laica, sim, e o Estado é muçulmano, mais do que a busca pelo poder, estão matando os curdos, estão matando católicos, estão matando ateus, estão matando gays, estão matando ciganos, em nome de Deus. Da mesma forma, em nome de Deus. Veja só, o Hitler não usou o nome de Deus e fez a mesma coisa. Usou? Não. A perseguição dos judeus começa com a religião. Mas ele não levantou uma cruzada religiosa. Não, levantou, doutor, desculpa. Não, perdão, Claro, o Hitler não. O Hitler não. Dos dogmas do nazismo era a perseguição dos judeus Veja, por a perseguição de judeus. Do anticristianismo dos judeus. Não, a questão era financeira. 100% dos bancos alemães na Segunda Guerra Mundial, eu estou exagerando, 99% dos bancos alemães no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, pertencia a judeus. Acho que nós estamos começando a desviar o foco. Eu também acho, mas... apenas eu quero só abrir um parênteses e colocar o seguinte. Eu acho que esse problema que o doutor Piraci está colocando se refere não à religião em si, mas ao fanatismo religioso. Sim, e todo fanatismo, todo extremismo é altamente prejudicial. Ele é nefasto. É altamente prejudicial em qualquer campo. Um fanático partidário faz o que faz, que a gente vê nessa nação. Assim como um fanático religioso faz o que faz esse pessoal do Estado Islâmico. E por aí vai afora. Agora você vai colocar tudo isso no mesmo bojo? Não, a razão... Os senhores dois me permitem? Jamais. Eu acho que a gente realmente não devia divergir, criar um atalho nessa conversa. Do foco. A nossa questão, veja, dois segundos. A discussão não é fanatismo religioso e nem os desvios humanos em nome de qualquer bandeira, que era o que dizia eu, 2 segundinhos. Seja lá qual for a bandeira, o Estado, por exemplo, alguns estados, alguns países no mundo estão tendo sérios problemas com o secularismo, que é exatamente o contrário. É a batalha da não religião. Mas não é esse o ponto. Nós estamos aqui para tratar exclusivamente... 2 segundinhos. Nós estamos aqui para tratar exclusivamente da questão das imunidades tributárias. E é onde eu discordo, doutor Piraci, e discordo com veemência até, é que estas isenções não são concedidas a alguém com a ideia de que ele esteja com o monopólio do poder moral ou da moralidade. A mesma isenção que é dada aos templos de qualquer culto também é dada aos livros, também é dada ao ensino universitário, aos partidos políticos. Alguém pode perguntar por que não é dada esta imunidade
as escolas particulares Então, de primeiro grau. Por favor, doutor. Eu só não concluir. Os senhores defendem a isenção de IPTU para igreja. Eu não estou fazendo por que isso, não doutor. Não para o pastor, então. Por que não para hospital e escola, doutor? Veja só. Quem que tem que reivindicar era isso que eu estava tentando... Era isso que Alguém eu tem que estava tentando... reivindicar, que não sou eu, né? Que eu não sou médico, Não, eu não sou dono de hospital. Veja. Mas o senhor, como cidadão, Quem o senhor preferiria reivindicar- a isenção? O que o senhor acha mais justo? A Doutor isenção para a Piraci, escola ou para... Toda reivindicação, toda reivindicação justa será acatada. Entendeu? Essa foi acatada. Eu vou servir de mediador. Eu acho que a questão, novamente, nós estamos derivando. É uma questão de falta de diálogo com a população, porque a gente vê que no caso da tela, ela discorda essa isenção, essa imunidade em particular. A Constituição é feita por representantes, não é feita pelo representantes que podem ou não representar a população, representar bem a população. Falta um diálogo, um debate mais amplo de o que queremos que seja imunidade, quais são as renúncias fiscais que a sociedade de fato quer, porque há diversas renúncias fiscais. Eu imagino que se nós fôssemos para as ruas perguntar, você acha que partidos políticos devem ter imunidade tributária? As pessoas serão contrárias. Eu imagino que sejam. Mas não houve esse diálogo ao fazer a Constituição. Talvez falte participação popular na política? O doutor Piraci tratou da questão histórica e eu acho bom a gente pontuar o que é de fato o Estado laico, criado pelo Decreto 119-A em 1892 pelo famoso Rui Barbosa. Ele separou a Igreja do Estado, dizendo que o Estado não poderia, em hipótese alguma, beneficiar, patrocinar qualquer atividade religiosa. E é esta a função, é esta a ideia que se tem de Estado laico. O Estado não privilegia religiões e sim cuida da nação como um todo. O que levou a isso certamente foi a relação íntima que o Brasil viveu com uma determinada religião e ainda vive. 83, 84% da população, segundo o censo de 2010, é cristã de todas as vertentes. Eu estou arredondando os dados, 15% das demais denominações religiosas. A isenção que foi criada na Constituição na década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela buscou, e naquele tempo também já havia o mesmo princípio, todos aqueles que de alguma maneira tinham alguma forma de serviço à sociedade, acabaram recebendo as imunidades. As entidades benemerentes recebem essas imunidades também, todas elas. Não importa de que denominação seja, sendo benemerente, ela vai receber. Por que não entregar esta mesma imunidade às escolas de primeiro e segundo grau? Porque o Brasil ainda não entendeu como manejar o ensino de primeiro e segundo grau, que é um monopólio do Estado. E as escolas particulares o exercem por diferimento. É uma concessão do Estado, permitindo que as escolas de primeiro e segundo grau particulares existam. Então, ele não tem como conceder uma imunidade, é um monopólio dele. Em princípio, todo o ensino de primeiro e segundo grau deveria ser feito pelo Estado. Por esta razão, não há que se falar em imunidade a uma escola que busca receita ou busca lucro através do ensino privado. No terceiro grau, isto foi criado há mais tempo do que as imunidades que nós estamos tratando agora, para tentar fomentar o ensino de terceiro grau, que foi muito... Terceiro grau, eu estou colocando universidades e faculdades, e que durante muitos anos no Brasil era até proibido. Se nós voltarmos ao que já foi colocado no século XVIII, era proibido até um determinado tempo, era proibido o Brasil ter faculdade. Então, o ponto aí que nós estamos discutindo não é esse. O ponto é se todo esse universo deve ou não ter a imunidade.
No momento em que nós olharmos para um ponto específico, como está sendo colocado aqui, e nele nós fizermos a colocação da qualidade com o fato em si, nós vamos estar confundindo os princípios que norteiam o objeto da nossa conversa. Eu vou só pedir um minutinho, que a gente precisa fazer outro intervalo, mas depois eu volto, passo a palavra para o doutor Piraci, também o pastor, para completar esse debate, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com mais Câmara em Pauta, falando sobre imunidade tributária a templos religiosos. Voltamos já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 1 da tarde. Aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a imunidade tributária a templos religiosos. Para isso, recebemos o diretor jurídico da TEA, o doutor Piraci Oliveira, também o doutor Jader Freire de Macedo Júnior, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, e também o pastor Levi Capelari, que é vice-presidente do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos aqui de Guarulhos. Mas a gente foi também até as ruas aqui da cidade perguntar para a população o que ela achava sobre esse tema, se ela era favorável à imunidade tributária dos templos religiosos ou será favorável a essa PEC apoiada pela TEA que pretende acabar com essa imunidade. Vamos assistir. Só a favor, porque todo mundo paga, né? Então as igrejas têm que pagar também. A gente tem várias igrejas, né? A gente tem igreja evangélica, católica. Católicas são bem menos, né? Mas igreja evangélica tem vários bairros, tem várias igrejas, né? Então, acho que não é necessário, porque tudo nessa vida a gente paga imposto, né? Então, acho que não é necessário. Acho que chega de imposto, não é verdade? E essa questão do imposto aí, eu não sei opinar, não sei realmente o que te falar, se eu sou a favor ou contra, mas eu sou mais contra do que a favor. Porque tem igreja que arrecada muito dinheiro, nesse ponto eu sou a favor delas pagar imposto. Porque tem muitas igrejas que se escondem atrás da verdade, né? O fim é arrecadar. Então, nesse ponto eu sou a favor que eles paguem imposto. Eu sou contra esse projeto. Eu acho que o Brasil já tem tantos impostos, né? E a igreja que faz um papel tão bonito na sociedade, ajudando as pessoas, tanto com ações sociais, eu acho que é um absurdo as igrejas terem que pagar impostos. Sou contra essa isenção, sim. Acho que tem que pagar. Do mesmo jeito que cobram do fiel, acho que eles têm que ser cobrados também. Tem que pagar, sim. Totalmente a favor. Totalmente a favor. Tem que pagar. Nós não pagamos nossos impostos. Todos não pagam os impostos, a igreja não tem todos os recursos que são dados, ela tem que pagar, não tenha dúvida. Acho contra, porque a igreja não é um comércio, né? Se fosse para estipular, sei lá, eles não trabalham com nota, né? Teria algum desvio, um modo de, sei lá, fazer uma lavagem de dinheiro, sonegar imposto. Eu acho que não sou a favor, não. Eu não tenho nada contra também, se pagar ou não. A não ser uma igreja tipo universal, que é grande, tem várias matrizes, né? Mas aí tipo pagar um aluguel, uma água, aí sim, tudo bem. Mostrar a nota fiscal, essas coisas. Mas de pagar, não sou a favor, não.
Eu sou a favor que algumas igrejas paguem impostos sim, porque algumas instituições tem pessoas que estão ficando, como se fala, de alto nível, estão ficando ricas com esse negócio de igreja, que as pessoas dão valores. Então, eu acho que a igreja tinha que pagar sim o imposto, com certeza. Bom, essa foi a opinião de alguns moradores aqui da cidade. Agora eu queria ouvir dos nossos convidados. A gente viu que a população fica bastante dividida com relação a se deveria pagar, se não deveria pagar. E também a gente viu que não há uma informação muito profunda com relação a esses projetos de lei e também com relação à imunidade que funciona hoje. Pastor Levi, que falou pouco no outro bloco, queria a opinião do senhor também com relação à população e o que a gente estava falando de Estado laico, todo esse debate. Ok, começar só com uma ressalva aqui, de uma afirmação do Dr. Piraci. A igreja jamais pretendeu ser detentora da moral e tudo que ele mencionou, né? Jamais, ela não tem essa pretensão. E às vezes a gente fala igreja, que igreja? Né? Esse termo acabou ficando muito vago, né? Então, a igreja, como aquela instituição que Deus levantou, estabeleceu para cumprir a missão na terra, que não tem nome, não é uma denominação, a igreja é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo na terra, ela tem a missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Então ela não pretende ser detentora de nada, porque realmente tem muitas associações, muitas instituições que também promovem o bem. E isso é legal. Agora, promover o bem é dever de todo ser humano. Não é da igreja, de uma denominação, de uma associação, de uma comunidade. É de todo ser humano. Apenas o homem, por conta de sua maldade, né, do seu desvio de caráter, não consegue atingir esse objetivo. Mas eu quero olhar para esses testemunhos, esses depoimentos que a população acaba de mencionar aqui, de diversos pontos e bairros da nossa cidade. Isso mostra como a falta de informação leva a pessoa a fazer declarações equivocadas. E no meio de tudo isso estão muitos pastores e muitas igrejas também, que continuam pagando. Então, aí, quando eu falo que é um parto doloroso, você conseguir hoje a isenção que todos os municípios concedem, todas as grandes capitais, todos os municípios concedem a isenção do IPTU às igrejas e às outras instituições que têm o direito também. Quando você entra com um pedido de isenção, os requisitos para se conseguir isso são os mais absurdos que você pode imaginar. Quando saiu, no caso, a minha igreja, que não é minha, é uma denominação que eu sou um pastor presidente e posso, por desvio de conduta, ser removido, inclusive. Então, se a denominação da qual eu faço parte, onde eu sirvo, ela, em 2003, tomou consciência da lei, logo em seguida nós entramos com todos os recursos, os requisitos, solicitando a isenção, demorou 3 anos para sair. Por quê? A primeira exigência, licença de funcionamento. Procure saber na cidade um templo que tem licença de funcionamento. Você conta nos dedos das 2 mãos, talvez. É um número muito reduzido. Precisa da licença de funcionamento. Para ter a licença de funcionamento, você precisa do AVCB. Caríssimo você conseguir um AVCB hoje. Caríssimo. Você precisa mudar toda a estrutura acústica, sonora do templo, do salão, para conseguir o AVCB. Sem o qual você não consegue a licença de funcionamento, que é um requisito só. Nós tivemos uma das exigências, ter que plantar dezenas de árvores no terreno que é um espaço pequeno. Tínhamos que disponibilizar dezenas de vagas de automóveis para conseguir tudo isso. Depois de tanta briga, de tanto argumento e tal, soube-se que não precisava mais do plantio dessas árvores, que era uma lei antiga, proposta de um vereador. E aí, por fim, depois de 3 anos de luta, nós conseguimos. Agora, veja bem, a história não termina aí. Conseguimos a isenção, passamos 1 ano sem pagar. É obrigatório todos os anos se requerer, é obrigatório. Não é como a imunidade
de um templo que é próprio, de uma denominação que tem um templo próprio, que a própria prefeitura já entende e manda o carnê dizendo que não precisa pagar. Mas o nosso caso, todos os anos você tem que entrar com pedido de isenção. E nós fizemos os procedimentos iguais ao primeiro e foi indeferido. Mandou-se o carnê. Se a gente não paga o carnê, vem uma cobrança, vem a ameaça do SPC. O que eu precisei fazer alguns anos atrás? Entrar com um mandato de segurança para ter o direito garantido. Olha só que absurdo. Aí o que aconteceu? Pagamos o ano inteiro. A nossa denominação, um espaçozinho pequenininho, cabe 300 pessoas ali no nosso espaço, nós pagamos R$1.000 por mês de IPTU. Nós pagamos, somos isentos e pagamos. Aí o que acontece? Tem que entrar com um pedido de restituição. Entramos com um pedido de restituição. Esse ano, 2016, nós conseguimos reaver de 2014, porque pagamos 2015 e estamos pagando 2016 também. Doutor, então, quer fazer? É um absurdo. Por isso que eu falo, é um parto. Então, a maioria das igrejas, doutor Piraci, a maioria das igrejas paga o IPTU porque não tem condição de fazer todos esses trâmites, pagar um AVCB, pagar um arquiteto, pagar o bombeiro, já. pagar tudo Só mais. para concluir o seguinte... Então a igreja paga. O senhor passa esse esquema com grande dificuldade, o senhor diz que com muito ardor conseguiu tal, mas isso é um privilégio, porque os supermercados... Graças a Deus. Os supermercados têm que ter AVCB, tem que ter licença, tem que ter planta, os hospitais têm que ter tudo e tem que pagar porque é um comércio, tem lucro. Não, peraí, supermercado não tem nada a ver com tem lucro, meu amigo. A questão de haver a licença... Veja só, eu juntar supermercado com templo religioso de funcionamento... É um desvio de objeto. Não, a comparação que você faz a licença de com todo funcionamento respeito, doutor Piraci. É da lei. Por favor. Vamos ficar no que nós estamos falando, porque supermercado, restaurante, nós não estamos tratando deles. Não, porque é o seguinte, todos têm que seguir a mesma Mas o senhor usa, doutor Piraci... para obter o AVCB. Sim, mas o senhor usa como ponto de comparação, mas são objetivos diferentes. Escolas, né? A sua associação não paga imposto de renda? Qual associação? A TEA, por quê? É uma associação sem finalidade lucrativa. Associação sim. Então, o objeto mas a minha associação não vende produtos, a associação não tem... A igreja também não. Não, estou falando o seguinte, quando vender tem que pagar. Não, então, no caso do senhor... Mas eu pago IPTU, eu pago IPTU. Então, a associação paga IPTU. Vocês também não devem. O IPTU é pago pela associação. Vocês também não devem ter isenção. Toda associação, toda escola, todo hospital paga IPTU. Só quem não paga IPTU são as igrejas. É contra isso que está se colocando nesse contexto do debate. As benemerentes também não pagam. Nesse contexto desse debate. Veja só, então, nós não podemos levar a conversa a convicções pessoais. Eu posso até entender que o IPTU deva ser pago ou que a imunidade não deva ser concedida, mas no momento em que eu for imaginar isto, eu tenho que olhar, na qualidade de advogado que sou, buscando a isonomia desses conceitos. Então, se eu sou contra a imunidade tributária concedida aos templos religiosos, mas permito a imunidade das entidades benemerentes, eu estou tratando com ideias diferentes, baseado, por exemplo, como foi colocado, porque supermercado paga. Bem, se supermercado paga imposto de renda, então as entidades benemerentes têm que pagar. As benemerentes não são isentas de imposto de renda da pessoa física, por exemplo. Mas não, peraí, não estou falando de pessoa física. Não podem distribuir rendimento. As igrejas podem. Elas não distribuem rendimento, sim, elas pagam salário, é diferente. E remuneram comissões por adesão de associados. Isso é uma forma de salário. Um dos depoimentos da população de Guarulhos, um depoente ali colocou a seguinte questão: não, tem que pagar, porque nós pagamos também, todo mundo paga. Todos os membros da igreja pagam. Eu pago todos os membros da igreja. De renda, os pastores são isentos de eu estou falando de IPTU. Todos os membros das denominações, todos os cidadãos pagam IPTU, com exceção dos aposentados. Não sei se você já é aposentado. Eu não sou ainda. O aposentado tem direito também à isenção do IPTU, ou não? Tem, doutor? Tem. Aqui em Guarulhos, os aposentados não pagam IPTU. Eles entram com uma imunidade nacional. Imunidade nacional. Acho que, como o doutor Jader falou também, há uma questão das distorções. A gente pode ver também nas respostas da população que os casos de distorção, que não são uma exceção tão grande assim, talvez,
Porque os números são bastante altos nesses casos que foram vistos pela Receita, então as pessoas pegam esses casos de distorção e levam para a própria opinião com relação à imunidade. Mas só para falar um pouquinho, uma outra questão, porque a gente discute muito essa imunidade tributária, mas também houve em 2014, se eu não me engano, um entendimento do STF que consideraria a imunidade tributária aos templos religiosos como uma cláusula pétrea, que não poderia ser alterada por PEC. Esse entendimento, queria a opinião dos senhores, especialmente dos senhores que trabalham na área do direito, se de fato há uma vertente do direito que considera isso cláusula pétrea. Essa discussão que a gente tem na sociedade, ela pode ser uma discussão em vão, que isso não poderia ser alterado. Como é que, doutor Piraci, como é que o senhor enxerga essa questão da cláusula pétrea? A cláusula pétrea, ela tem um caráter extremamente subjetivo, né? Então, fora aquelas imposições do artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, agora existem algumas extensões do que seria a cláusula pétrea ou não. Então, por princípio, eu sou contrário à cláusula pétrea porque o cidadão atual não pode legislar para o futuro. A gente está vendo diversas vezes aqui que tem situações históricas que se comungam de uma forma que você... O Código de Hammurabi, por exemplo, tinha no objeto dele a intenção de se perpetuar no tempo. Nós estamos falando de alguns séculos atrás. Então, cláusula pétrea, por excelência, eu já sou contrário, por essência, eu sou contrário à sua existência. Acreditar que um benefício destinado a igrejas, a entidades religiosas, seja uma cláusula pétrea, me parece um grande equívoco, embora o Supremo tenha atrás de si um símbolo religioso. Portanto, sempre que houve algum julgamento de interesse dos agnósticos, dos ateus no Supremo e, em geral, nas cortes superiores, a gente tem visto uma posição extremamente conservadora. Sou o contrário, a ATEA pensa que isso não é uma cláusula pétrea, tanto que existe a PEC, mas no Brasil existe uma posição extremamente conservadora. Até porque, como falou o doutor aqui, no legislativo e no executivo, a incidência de não religiosos declarados especialmente é muito baixa, porque somos um país culturalmente religioso. Então, a não crença vem crescente, mas ainda é algo que vai demorar alguns anos para ter força política. Daí até os benefícios, os privilégios que a gente entende indevido existirem. Por que eles existem? Por que, por exemplo, as escolas pagam IPTU e as igrejas não pagam? Porque existe uma questão, e não vai nenhuma crítica aqui, mas uma questão nitidamente populesca nessa questão. É muito fácil ser um deputado evangélico num país em que 80%, um pouco menos eu acho, se declara cristão. É muito difícil você buscar um deputado ateu ou um deputado de crença de origem de matriz africana, dada o percentual reduzido que eles têm. Então, é impopular julgar contra Deus. É impopular legislar contra Deus. E esse é o papel que tem a ATEA, é buscar a isonomia, tratar todos de maneira desigual dentro das suas desigualdades. Não acreditamos que as igrejas devem ser privilegiadas a ponto de não pagar nenhum tipo de imposto, como o imposto de renda na fonte e o INSS, como incluído no Jabuti, em detrimento, por exemplo, de executivos que pagam esse mesmo tributo. Essa é a essência desse debate. Doutor Jader. Veja, Jabuti significa distorção. Aliás, ele tem até apelido, que é a inclusão de norma espúria dentro de uma lei específica. Então, ela por si, na minha visão, como constitucionalista que sou, já é uma ilegalidade que deve ser levada ao judiciário. E os tribunais precisam se manifestar sobre a distorção imposta. Por quê? Quando eu estava procurando agora há pouco, lastimavelmente nós estamos sem internet aqui, então eu não consegui trazer o texto do artigo 60 da Constituição, que fala da cláusula pétrea e o porquê o Supremo Tribunal Federal acabou estendendo... Mas você acha que é cláusula pétrea? Eu acho que não. Foi por isso que eu fui atrás. Também não. Mas aí é uma opinião como constitucionalista. Eu queria buscar o texto para poder ler o texto do que significa a tal cláusula pétrea, que são vedações impostas pela própria Constituição a mudanças de seus postulados futuros, né? para impedir que novas gerações venham a suprimir garantias fundamentais. E esta é a base da cláusula pétrea. Porém, não dá para a gente confundir
imunidade de templos de qualquer culto com a isenção concedida aos pastores. Eu discordo frontalmente disso, porque nós estamos criando um desvio. A imunidade não é, na minha visão, um privilégio, é uma prerrogativa. E prerrogativa é condição completamente diferente de privilégio. Privilégio, Roberto da Mata, que é um sociólogo bem conhecido aqui no Brasil, tem até um livro, O Brasil, o País do Privilégio, aonde as pessoas se outorgam direitos que não lhes são concedidos. Prerrogativa são os meios necessários para a execução de uma função. São coisas completamente diferentes. Então, a imunidade tributária que é concedida no inciso 6º da Constituição, no inciso 6º do artigo 150 da Constituição, cria prerrogativas, não privilégios. Porque aquelas entidades, as entidades benemerentes, as entidades sem finalidade lucrativa, os templos de qualquer culto, eles estão executando uma atividade em prol da comunidade. E é por isso que eles recebem a prerrogativa do não pagamento do imposto. Da mesma forma que o Estado não paga imposto para si mesmo. Esta é a visão mais isonômica que eu consigo ter desta questão. As distorções impostas fazer com que os párocos não paguem imposto de renda de seus recebimentos. Bem, algumas instituições faz com que os párocos vivam da própria renda do templo ao que ele está aderido. Outros pagam salário. Bem, salário já diz o nome. Isso não é imunidade. Então, aí seria isso seria uma isenção. Aí seria um privilégio. Aí seria um privilégio que é dado por uma extensão de interpretação por um jabuti, que, na minha visão, é uma excrescência criada por um constitucionalista na década de 90. Mas aí é uma questão histórica, não vamos tratar dela. A gente já está... Nossos 5 minutos já virou menos 6, né? Só para garantir a isonomia aqui também, eu vou dar a última palavra para o pastor Levi com relação a esse tema também, aí a gente já vai encerrando o nosso debate, pastor. Então, quero me dirigir aí, eventualmente, a pastores, amigos, colegas, bispos, que têm as suas pequenas igrejas, pequenas denominações, e lutam com tanta dificuldade, às vezes tem 1 ou 2 reuniões na semana, porque muitas pessoas pensam assim, nossa, a igreja fica aberta o dia todo, tirando oferta o dia todo. Isso é um equívoco muito grande. Então, igrejas muitas lutam demais para se manterem e pagando os impostos, continuam pagando os impostos. Então, atentar para a lei, estar debaixo da lei, a igreja está debaixo da lei, e ela se enquadra e deve se enquadrar, e a lei diz, inclusive, que a imunidade é concedida ou a isenção enquanto a denominação, a instituição cumprir a sua finalidade. Perfeito. Então, cabe ao governo, seja municipal, estadual ou federal, fiscalizar. Está havendo desvio de finalidade, corta-se o benefício, o privilégio, ou seja lá o que for. Então, eu defendo essa tese e estimulo aos pastores a lutarem, irem atrás. É um direito que eu acho importante, é uma economia que pode se fazer direcionando essa verba para trabalhos sociais que a igreja já faz e principalmente a evangelização. Tá certo, muito obrigada. Também agradeço ao Dr. Jader pela participação, é um prazer recebê-lo nesse debate. Também, Dr. Piraci, muito obrigada pela participação no nosso debate. Tá certo? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje, que gerou bastante discussão, bastante debate aqui na nossa mesa. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.